Olá pessoal, hoje é dia 4 de dezembro, a gente está começando ao vivo aqui, direto da Vila Madalena, mais um episódio da nossa série de 2014 dos Diálogos, aliás, o último episódio desse ano que a gente grava ao vivo, e não podia ser diferente a gente gravar ao vivo com vocês dois o último episódio. Eu estou aqui com a Adelmar, seja bem-vinda. Obrigada, Maurício. Bom ter você aqui, e o Marcelo também está aqui com a gente. Nós vamos honrar a promessa do episódio passado, né? Porque no episódio passado, que foi muito rico, eu recebi vários feedbacks, principalmente das pessoas que estavam aqui com a gente no estúdio. Vocês não têm noção da transformação que essa história causou aqui, depois eu converso, a gente fala. Mas a gente falou que ia falar de dinheiro hoje, né? No episódio de hoje. E eu estava olhando as notícias, né? Só para não perder o elo com as notícias. É impressionante o quanto o dinheiro ocupa a nossa mente e o cotidiano, e é só olhar as notícias, né? Nas notícias desses 2 últimos dias, a gente fala fortemente do crescimento econômico, né? Do reajuste das previsões do PIB, que deveria ser X, agora é Y, de propina, corrupção... Aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros também. Propina, corrupção, que está dinheiro para todo lado. A história da responsabilidade fiscal, o ajuste que o governo quer fazer. E mais recentemente, acho que eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi que 50 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Não é que estão endividados. A Dilma está inspirando esses inadimplentes, né? Ela gastou mais. Você gasta mais que ganha, vai em algum lugar e fala, como eu gastei mais que ganha, mas aprova aí que eu... sem problema. Então, eu quero ver o que a gente vai ter que mudar pra gente ficar bem na fita, né? Mas, cara, 50 milhões de pessoas inadimplentes... Muita gente. É 1/4 da população, e se você pegar, acho que a população economicamente, que poderia chamar de economicamente ativa, tirar as crianças, talvez tirar a terceira idade e tal, deve dar metade da população quase, eu acho. Se você somar essas inadimplentes que estão endividadas, hoje a gente tem um país de endividados, né? Impressionante. Ou seja, dinheiro está simplesmente em todo lugar. A gente está quase que pautado por dinheiro. Então, acho que mais do que nunca o tema sugerido vem numa hora boa. Aliás, final de ano, muitas compras, gastos, 13º, aquela coisa toda que a gente sabe. Sei, não poderia Espero que essa fala ajude a reduzir as compras. Diminua as compras. Vamos? Vamos lá. Quem vai falar? Marcelo, começa. Marcelo. A gente até para esse assunto, como esse é um assunto poderoso, a gente montou um roteiro, então de vez em quando eu vou ficar olhando aqui pra gente. Você trouxe cola hoje? Trouxe cola. No último episódio pela primeira vez. Cola? Porque eu acho que tem uma estrutura lógica. Esse é um tema que mexe com muita gente, né? Eu estou acostumado, a Adelmar também, na quarta tarde ou na terça noite. Toda vez que esse tema vem no meu trabalho voluntário lá, ele mobiliza muita gente, porque de alguma forma aflige muitas pessoas. Então acho que a primeira coisa que a gente gostaria de trazer é: dinheiro não é matéria, dinheiro é energia. Fala mais. Então. Se dinheiro fosse matéria, você pega aquela nota... As notas antigas, elas valeriam. Se o papel tivesse um valor... Não perderia valor jamais. Não perderia valor jamais. Quando ele muda, de repente... né? Então... Tem um insight legal. Eu lembro quando tem o livro Era Caórdica, que o Dee Hock escreveu. O Dee Hock foi o CEO da Visa no começo dos anos 70, uma grande inspiração para o Peter Senge na aprendizagem organizacional. E o Dee Hock fala, ele tinha que fazer qual era o desafio? Era implementar cartões de crédito, a indústria de cartão de crédito no começo dos anos 70. Com a mentalidade convencional das pessoas no mundo do negócio daquele momento, que continua convencional até hoje, mas de vez em quando tem alguns caras que... Foi interessante porque o Dee Hock falou, esse não é um problema para gestor resolver. Então ele trouxe um monte de cientistas. E porque os caras começaram a lidar com uma complexidade, cara, como é que a gente faz? Porque o produto era o cartão de crédito, as pessoas tratavam o desafio do negócio como se a tarjeta plástica fosse o produto. Na mesma lógica que dinheiro é material. E a grande sacada, depois desse período desses cientistas envolvidos, e o Dee Hock falou, não, o produto não é a tarjeta. O produto é como é que a gente habilita elétrons viajando pelo mundo todo. E que, na realidade, é isso, né? Quando você passa o seu cartão, é um impulso elétrico que elétron viaja levando dado que
tira da sua conta e vai para a conta de Sim, alguém. Não sai dinheiro fisicamente do cara e vem para mim. Até o exemplo mais pitoresco desse, eu comecei a trabalhar no banco de office boy, quando tinha 15 anos, era no interior, então tinha muitos caras do sítio e tal. E alguns caras às vezes chegavam nervosos na agência e falavam, eu depositei aqui meu dinheiro, eu quero ver onde está o meu dinheiro. Aquela nota. Aquela série. E que não existe. Na realidade, o dinheiro que você deposita está circulando. Parte vai para o compulsório no Banco Central e parte está emprestado. Então, até outra metáfora bacana, a gente fez a mesa redonda com o Marcelo Gleiser para falar dessa história da realidade, da percepção da realidade. Porque agora a gente está vendo um monte de coisa, mas tem onda eletromagnética que a gente não vê e tal. E ele deu um dado que outro dia eu falei, o pessoal gozou da minha cara. Por dia, a gente é bombardeado por 1 trilhão de neutrinos, que é a energia de radiação do Sol que atravessa o seu corpo todo dia. E você não fala, opa, passou um neutrino aqui. Então, a gente está circundado por essa energia de dinheiro. E literalmente é uma energia, não é físico, não é o que eu tenho no meu bolso, mas ele está circundado. É o que você falou, essa ideia do dinheiro está permeado por tudo que a gente faz. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, se há energia, a primeira reflexão é o que você está fazendo com a sua energia. Se está faltando dinheiro, significa que você está usando mais energia do que você tem. Se você está acumulando com aquela coisa de apegar, você está criando poças. Você não está circulando. Você está passando muito rápido pela sua mão, é a forma como você não desfruta da energia, você não vê ela passar. Né? Quando muitas vezes nós trocamos uma nota de 50, às vezes ela dura, você faz várias coisas, nossa, ainda é o troco, essa nota rendeu, a nota rendeu. E às vezes uma outra nota, ela vai embora. Né? Então, isso também é uma maneira bem concreta de sentir o que o Marcelo falou. Né? Às vezes que nem a internet nos Estados Unidos tem um sinal permanente, né? Estável, a energia do dinheiro assim, ou então se é uma internet no Brasil, né? Que vai e volta, vai e volta, vai e volta, que tem a ver com a qualidade da sua energia, porque a energia do dinheiro que a gente aprendeu é que ela é tão poderosa por conta disso que ela permeia, ela tem a mesma vibração da energia sexual. A gente está falando do ponto de vista energético, a gente está falando da mesma qualidade energética. Fala mais sobre isso. Por mais que você ame alguém do cardíaco, uma troca de afeto de cardíaco para cardíaco não gera um novo ser, gera? Não. Por mais principalmente para um homem. Não, por mais que tenha uma afinidade de ideias, uma afinidade intelectual, até telepatia que haja entre um homem e uma mulher, mas da telepatia também você não tem um outro ser humano. Então, quando você faz a análise dos chakras ou dos centros de força, é no básico. Força, né? Força de criação, força de manifestação, força de realização, força de transformação. Que é abdominal mesmo. Quer dizer, na realidade você tem, do mesmo jeito que o sexo e o dinheiro, você pode usar para sobreviver, né? Grande parte das pessoas no planeta não tem nem para sobreviver. Você pode utilizar para o prazer. Eu acho muito interessante que quando a gente pega esses 50 milhões de endividados ou de inadimplentes, eu lembro quando o Plano Cruzado em 86 foi o primeiro plano econômico, uma das coisas que faltou foi papel higiênico. As pessoas não tinham dinheiro, de repente tinham dinheiro e compraram papel higiênico. E depois do Plano Real, se a gente lembrar, aumenta o consumo de frango, aumenta o consumo de Danone, você evolui da sobrevivência para o prazer. Como eu resolvi o prazer, a sobrevivência, agora eu posso ter o prazer de comer um biscoito, tomar um sorvete, que evolui para a questão do poder, que é onde está toda a história da grana, falando aqui, né, que é dos chakras e como é que eu lido com a minha autoestima e com o poder, usando dinheiro para mecanismo de poder, que é estas notícias todas que estão no jornal, elas estão falando desta dinâmica, né, da relação do dinheiro com o poder, de como é que eu compro reputação, sucesso, realização. E quando você sobe um pouquinho mais, ainda de usar o dinheiro como prover para a família, prover para a comunidade, prover para a sociedade, que por enquanto é por aí que está essa energia. Quando você faz o paralelo de sexualidade e de grana, é
nessas dimensões que ainda são bastante inferiores da utilização dessa força, né? Isso a gente aprendeu quando nós estivemos na Índia, né? Tanto Sri Aurobindo quanto a mãe, né? Que ela idealizou e criou Auroville. E ela dizia isso, que se você olhar para o planeta, ainda o dinheiro é gasto nesses 3 primeiros chakras, né? Se você olhar nesses 3 primeiros níveis, né? De sobrevivência, de prazer e de poder, guerras. Quanto dinheiro não vai para a guerra? Se você olhar que parte, que aí você junta tudo, né? É o instinto junto com o poder, com matar, com morrer, por uma ideologia, por um sistema político, né? Acho que a gente se pergunta, a primeira coisa é a serviço do que a sua energia de dinheiro está? Acho que essa é a primeira pergunta. Como isso é um tema difícil, que está no inconsciente, ele acessa uma série de crenças, né? Porque quando você fala, uma das perguntas que a gente sempre gosta de fazer no trabalho voluntário, alguém chega e fala, não, porque eu estou sem dinheiro, e eu já me fiz não sei quantas faculdades, mas eu não tenho dinheiro. Aí a primeira pergunta é, bom, legal, mas se você tiver esse dinheiro, então eu sou o gênio da lâmpada, quanto você quer ganhar? 50 mil por mês? Se você ganhar 50 mil reais por mês, que problema isso vai te trazer? A pessoa nenhum. Opa, não sei. Né? Não, nunca parou para pensar. E geralmente, quando a pessoa aprofunda um pouco, vai acessando as crenças, porque a pessoa com o dinheiro, a falta de dinheiro, ela é um freio para a pessoa não degringolar em vários aspectos, né? O dinheiro em excesso leva ela para quê? Para quê? Dinheiro em excesso? Sem consciência. Quer que eu fale do meu caso, por exemplo? Não. Passado? Pode falar, se você estivesse ganhando dinheiro que você merece por mês, sem nenhuma limitação, que problema isso ia te trazer? Não sei, se você se distrai com essa história, você se perde, né? De verdade, você sai da sua essência, você talvez vai fazer coisas que não são importantes, que são, sei lá, superficiais. Porque distrai bastante, né? Distrai. Acho que sim. Se você não tiver consciência precisa. A gente já ouviu coisas como, por exemplo, se a pessoa... Gente que tem uma origem muito humilde e vive uma realidade onde a família é muito fechada. Então, tem um churrasquinho no fim de semana, na laje, não sei o quê. Todo mundo ganha pouco, não evoluiu, não tem dinheiro. Então, e a pessoa tem o potencial para ganhar dinheiro, mas ela inconscientemente sabe que se ela ganhar mais dinheiro, tem uma parte dela que vai se afastar. Ela pode desenvolver novos hábitos e dar o medo de deixar de pertencer. Então, para não deixar de pertencer, eu não ganho dinheiro porque eu continuo. É um mecanismo de me manter perto do meu núcleo de origem. Sabe que eu entrevistei aqui várias pessoas já, dentre elas algumas pessoas que foram traficantes, e, enfim, tem essas histórias todas nos diálogos aqui, né? E uma que me marcou muito foi... Acho que tiveram 2 pessoas que mencionaram isso, né? Caras estavam envolvidos com tráfico, se envolveram com tráfico por causa de grana, porque teoricamente é um lugar que você viabiliza ganhos rápidos, jovens, né? E um deles falou claramente assim, eu tenho muita grana, tenho tudo que eu quero, mas não tenho liberdade, porque eu não consigo... Para eu ter liberdade, eu tenho que sair dessa vida. Eu trocaria tudo que eu tenho para ter liberdade. Olha que coisa louca. Então, de novo, acho que talvez afaste um pouco, né? Da tua essência, das tuas vontades, não sei. Tem vários mecanismos. Tem gente, por exemplo, que com excesso de dinheiro corre o risco de se perder, de entrar em ou promiscuidade, ou excesso de compra, de consumo. E viram... Porque eu acho que tem a história das crenças, né, Delmar? E vale a pena falar um pouco disso. Pois é. Onde é que começam as nossas crenças? Elas vêm da família, muitas vezes, né? Vêm da religião, vêm da escola... Então, aí você vai formando. Para quem acredita, né, elas já vêm de outras existências. Para quem não acredita, elas vêm da genética. Para quem acredita, vêm as idiosincrasias, né? E aí começa esse processo de associar crenças com dinheiro, né? O Marcelo foi falando, eu lembro que uma vez nos procurou uma pessoa que ela não conseguia colocar a mão em notas de dinheiro. E aí ela não entendia por quê, tanto que foi um alívio quando a história do cartão começou a ser uma realidade, né? E o talão de cheque, aí sim. E aí
buscando as crenças, por que ela não conseguia colocar a mão em dinheiro? Muita gente pode estar pensando assim, porque quando era criança ela escutou que dinheiro é sujo. Chegava em casa, a mãe mandava lavar a mão porque mexeu em dinheiro. Então, tem uma associação. Eu ouvi muito isso. Você ouviu muito isso. E aí, você ouve muito e você associa. Dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, fica vinculado. E aí, quando ela se deu conta, no caso dela era mais sério, que ela ia com a mãe no centro da cidade e tinham pessoas que às vezes tinham umas feridas na perna pedindo esmola. E às vezes as pessoas colocavam o dinheiro muito perto da ferida. E a mãe ensinou ela desse jeito. Falou, tá vendo? O dinheiro é sujo, o dinheiro traz doença, como a ferida. Então, ela associou, né, aquela ferida com pus, aquela situação toda, aquele contexto com o dinheiro que estava ali do lado, que algumas pessoas colocavam. E aí associou. Então, nesse caso, a crença ficou tão impregnada que ela não conseguia colocar a mão em nota. Mas as crenças são muitas, né? Então, desde casa, por exemplo, quando se ouve, dinheiro não dá em árvore, né? Onde entra o dinheiro sai a amizade, ou aquela que sempre essa daí sai em coro, né? Dinheiro que entra fácil... Sai fácil. Então. E aí você fica... Acho que tem uma crença bem coletiva, né? Até comparando, que é a relação da religião com o dinheiro. E aí tem uma grande diferença, por exemplo, dos países latinos para os países anglo-saxões. Então, você pegar uma diferença intrínseca dos Estados Unidos com o Brasil, por exemplo, que é na ética católica, dinheiro e céu, dinheiro e salvação, dinheiro e Deus são dois opostos. Se você vai pelo caminho do dinheiro, e aí isso cresceu muito com a Inquisição e com a ideia, né, e na ética protestante é o contrário. Ser empreendedor, trabalhar e ganhar dinheiro, você está servindo. Então, quando você olha, já é uma bruta diferença e é um campo muito forte e muito coletivo. Quando a gente olha parte dos desafios de empreender no Brasil, tem pouquíssimos empresários que são admirados no Brasil. Né? Essa ideia porque está associada a não entrar no reino do céu. E é dinheiro fácil. Explorador, corrupto, ou seja... Mesmo os empresários, e que tem muitos que são sérios, honestos, não sei o quê, eles são mal vistos pela sociedade. Quando nos Estados Unidos eles são reverenciados pela sociedade. E isso traz para o inconsciente coletivo, traz um impacto para as crenças. E aí, associado às experiências, eu mesmo durante muito tempo, tive muita dificuldade com a minha relação com o dinheiro. E eu acabei vivendo experiências muito intensas, né? Meu pai, ele com 9 anos, meu avô era alcoólatra, e ele teve que começar a trabalhar com 9 anos e sustentar a casa com 9 anos. Então, passou muita dificuldade. Eu nasci numa família humilde, então eu comecei a trabalhar cedo também, com 14 anos. Né? E eu não precisava, não era para ajudar a família. Comecei a trabalhar para o meu dinheiro. E aí, primeiro mês de trabalho, fazendo os planos, o que eu vou fazer com o meu salário, não sei o quê, já tinha gasto ele mentalmente. Aí cheguei em casa todo contente. Lembro até hoje, com as notinhas assim na mão, fui mostrar para meu pai pegou o dinheiro e falou assim, agora eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez comigo. Cara, que negócio foi um puta impacto. Pegou o dinheiro de você? E, obviamente, seguramente, como diz a Delmar, bolo com muito mais ingredientes, né? Mas disparou um processo em mim que durante muito tempo eu gastava mais do que eu ganhava. Gastava mais do que eu ganhava. Eventualmente, para mostrar que eu podia, que ia atrás, que não sei o quê, que ia fazer, que ia acontecer. Levou muito tempo, né? Eu paguei muito juro de cheque especial, fiz muita bobagem, trabalhou para muito banco. Trabalhei muito para banco e da minha energia vital foi desnecessário pela forma que eu fui lidando com o dinheiro e da crença que veio da família, entendeu? Tem umas perguntas aqui que eu acho que caberiam, posso? Por favor. Quer ver? Tem aqui, deixa eu escolher a ordem aqui, o Fábio vai me perdoar um pouco aqui. Eu vou trocar a ordem aqui, o Fábio foi o primeiro a fazer a pergunta aqui, mas eu vou pegar a pergunta da Michelle, que eu acho que se encaixa super bem aqui. A Michelle está perguntando o seguinte, e como mudar essa crença de dinheiro em nós? Vocês poderiam dar exercícios práticos para a gente fazer? Ô Michelle, lógico. Se isso aí cair em mim, você vai pagar essa conta. Né? Pode fazer um iceberg com isso, né? Não é bom? Vamos fazer um iceberg com você, a gente ajuda todo mundo. Muito bem, vamos. Final de ano, você não atende as pessoas que estão conectadas? Então, a gente fez 3, 2, 1 da sombra, agora a gente vai ensinar uma outra técnica, que é do iceberg.
Isso. Então, quem está interessado... Um iceberg coletivo com lápis objetivo. e papel na mão. Isso. É verdade. Eu acho que eu preciso de um papel para botar. Tem papel aqui. Eu pego para você. Ótimo. Olha que legal. Final de ano, um presente de final de ano. Aprender a fazer... Você quer lápis também? O iceberg. Opa. Caneta, né? Uma caneta... Caneta ou lápis? Depois, para poder aparecer, para aparecer, acho que é melhor. Caneta. Isso, pronto. Aqui, Marcelo. Ô, Michele, você enfim, você vai pagar essa conta, viu? Mas todo mundo tem que fazer coletivamente, é um compromisso. Vamos lá. Isso é bem interessante. Então vamos. Então, por que te chama... Iceberg. Iceberg. Deixa eu ver qual a melhor forma de mostrar assim. Bota. Espera aí, não vai aparecer. Sabe o que era bom? Eu não trouxe, mas aqueles lápis... Não, tem um jeito melhor. Sabe aquelas canetas? Você não tem PowerPoint aí? Ah, com o dedinho. Você com o desenho? Opa! Peraí. Enquanto isso, o Marcelo já podia falar que as pessoas podem pensar... o seu principal desafio com o dinheiro. O tema é dinheiro. Qual é o seu desafio em relação ao dinheiro? Então, esse é o desafio que vai na ponta do iceberg. E obviamente chama iceberg porque o que a gente olha por cima da água não é exatamente o todo. Tem uma série de coisas que vão por baixo, que é o comportamento que a gente observa, está direcionado por pensamentos e sentimentos, está direcionado por crenças e que uma parte das nossas crenças vem das nossas necessidades não atendidas. Então, que legal, Marciano. Parece ali. Desenhar na outra direção? Não, eu acho que é só virar. Deixa eu te... Não sei se vai dar assim. Peraí, Marcelo. Presta para mim. Presta aí, vamos ver. Eu posso fazer na outra direção, não sabia que era na outra direção. Então, vou dar uma olhada. Assim, ó. Legal. É isso, acho que aí vai ficar melhor. Vamos lá. Agora sim. Aí. Então, aqui a primeira pergunta para você é: qual o seu principal desafio com o dinheiro? Você tem que responder já? Nesse minuto. Principal desafio com o dinheiro? No meu estágio de vida, talvez seja poupar. Pode ser? Poupar para o futuro. Poupar de forma que você fique tranquilo e não precisa pensar nisso. Quando eu tiver... Então, eu podia aproveitar para expandir e falar sobre a sabedoria em relação ao dinheiro, a roda da fortuna. Porque daí cada um já coloca o desafio, como ele falou em poupar, o poupar é uma das pontas dessa roda, vamos dizer assim, né? Então, tem aí várias fontes, há muitos anos, né, pelos atendimentos. Eu lembro de atender uma amiga muito querida judia e ela trouxe essa informação da cultura. Então, nós estamos falando de crenças, né? Então, dentro dessa crença, a roda da fortuna é a sabedoria para ganhar, gastar, investir, poupar e doar. E como você falou em poupar, eu pensei, puxa... É interessante que as pessoas, para outras, o desafio é outro. Algumas pessoas têm o desafio de ganhar. Outras pessoas vão ter o desafio de gastar com sabedoria. Investir, né? Outras, não, eu ganho com sabedoria, mas eu gasto também com sabedoria, mas eu não sei investir. Meu desafio é investir. Outros conseguem as três, mas, poxa, mas eu não consigo poupar, que é quando você chegou. E outros, o doar, né? Então, você tem quando essa roda ela gira, né, com relação a essa energia financeira, você faz com que esse movimento, né, se transforme a serviço aí da evolução. Então, cada um pensou no seu desafio. A segunda pergunta é, em relação a escreve o desafio. Escreve o desafio. O Marcelo está escrevendo para mim, né? Isso. Em relação a esse desafio, quais são os comportamentos que te afastam de poupar para o futuro? Que comportamento que você tem hoje que te afasta de ter essa poupança e essa reserva para o futuro? Comportamentos. Se eu passar o dia com você, como é que eu observo que você... Bom, eu acho que eu invisto muito no presente. Então, de alguma forma, em algumas vertentes da minha vida, eu sou
um maluco inovador, então eu invisto muito no presente, no sentido de dar um passo para frente. E daí esse passo para frente ele é imediato, ele não é imediato, nem estou pensando lá na frente. Às vezes eu tenho um padrão de vida além daquele que eu preciso. Então às vezes eu gasto dinheiro em coisas que eventualmente não são essenciais. Consumo também? Às vezes você consome algo que... desnecessário. Eu também, de alguma forma, eu sou cercado por pessoas que eu dou bastante, que vão desde as minhas filhas, que eu tenho assim, prazer em fazer coisas com elas, até outras pessoas que, enfim, projetos que eu dou. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo concreto. Eu tenho um projeto aqui na Vila Madalena chamado Laboriosa 89. Eu sou um dos doadores do projeto lá todo mês e mal vou lá, mas eu gosto da ideia e dou o que eu poderia estar botando, por exemplo, num fundo de previdência. Eu ponho na Laboriosa. Esses são comportamentos que eu tenho. Muito bem. Então, a história de investir na inovação, de gastar mais do que precisa e de doar. Aí a terceira pergunta para as pessoas vai aprofundando. No momento que você, por exemplo... Está aprofundando aqui, ó, vou mostrar. Isso, aprofunda. Gastar, precisar, doar, do mais que precisa. Terceiro. No momento que você está investindo no futuro, inovando em algo que é incerto, gastando mais do que precisa e doando para essas iniciativas, que na realidade tem a história da família e esse da Laboriosa, por exemplo, é quase que primo da primeira coisa. Qual é o diálogo interno? O que você diz para você mesmo? Enquanto você está fazendo esses comportamentos, o que você diz para você mesmo? Que eu digo para mim mesmo? Será que eu digo alguma coisa? É impossível. Né? Eu digo. O tempo todo você tem pensamentos, o tempo todo você tem sentimentos, seguramente. Quando você está lá no ato que você comprou um negócio que você não precisava, o que você fala para você? O que você pensa na hora? Eu não penso que eu não precisava. Na verdade, eu esqueço que eu não precisava e penso no prazer que isso está me dando instantaneamente. Que prazer. Isso é sentir. Pensamento que bom, que legal. Que legal, que bacana. Putz, que coisa nova, sei lá. Ou troco meu telefone, por exemplo. Precisava. Eu acabei de fazer isso. Ó, eu troquei este por este. Eles parecem super iguais, mas né, tem pequenas diferenças. Eu acabei de fazer isso. Então, que mais? Eu estou fazendo publicamente isso. Mas nada. E nessa hora você pensa o quê? Na hora que você troca? Que você olha para os dois... Além de falar que bom, que legal... Não, no primeiro momento eu falo que legal. No segundo momento eu falo, puxa, mas será que eu precisava mesmo? Né? Será que... É isso, então. O que legal, ponto. Será que eu precisava? Aí em seguida vem o terceiro pensamento, que é justificar que eu precisava. Né? Eu começo a raciocinar e dizer, não, claro que eu precisava, claro. E aí depois vem o quarto pensamento, que diz assim, poxa, mas eu quero poupar. Essa história do médio e longo prazo parece que não está na minha cultura. Essa história de pensar no médio e longo prazo não tá comigo ainda. A gente já vai chegar lá, segura isso aí. Tô seguro. Junto com esse diálogo interno, que tipo de sentimento que esses comportamentos te geram? Então, você já falou de um que é o prazer. Depende do estágio aí, Marcelo. O prazer é o primeiro. A frustração é o segundo, a angústia é o terceiro, preocupação. Isso. Né? Ver que eu estou envelhecendo e o futuro está aí, né? Então, preocupação. E eles coexistem, né? Totalmente. O prazer está junto com a preocupação, com refletir sobre a idade, com questionar. É isso. Muito legal. Aí, próxima pergunta. O Marcelo está montando aqui um iceberg. E tem a frustração, porque é o que você falou mesmo, né? Porque aí, como você também tem o desejo da poupança então frustração. Nesse contexto de poupar para o futuro, o que é valor para você? O que é importante para você? Pergunta de novo. Volta para o desafio. No contexto de poupar para o futuro e de ter segurança financeira, o que é importante? O que é valor para você? Qual a importância que tem poupar? Poupar, acho que ter uma certa estabilidade futura, um certo dignidade, conforto. Poder ter um ritmo mais tranquilo com relação à idade que eu vou ter no futuro.
Segurança. Tem um pouco também da própria realização, de ter a segurança financeira para investir o tempo nas coisas mais inovadoras e no que você mais quer fazer. Isso tem no presente, eu acho até. Acho que não é nem... Ele é um paradoxo, né? Está no presente. Se você tivesse... Exatamente. Não te limita. Não. Ao contrário. Então tem a ver com segurança, conforto, estabilidade. Tem a ver. Legal. O Marcelo está fazendo um iceberg louco aqui, cara. Deixa eu tentar mostrar para ele. Ele está meio zoado aqui, mas tudo bem. Acho que vai virar outra página. Não dá. Quer virar? Mas você precisa dessa, né? A próxima pergunta é: o que você precisa, na realidade, quando você faz esse movimento de focar no curto prazo? Na realidade, as 3 coisas que você falou são: você está trocando o curto prazo pelo longo prazo. Então, quando você escolhe o curto prazo, quer seja para investir numa inovação, quer seja para gastar com coisas que eventualmente você não precisa, quer seja para doar, que necessidade você está preenchendo? O que você está buscando? O que você precisa? Quando eu escolho o curto prazo? São coisas diferentes. Por exemplo, quando eu escolho as minhas filhas, eu estou escolhendo dar para elas algo que eu supostamente acho que elas precisam. Vou pegar um caso melhor para exemplificar isso. Por exemplo, eu me separei e quando eu saí de casa, eu separei 2 vezes, né? Então eu sou bem experiente nesse assunto. Quando eu saí de casa, eu deixei absolutamente tudo para minhas filhas e para minhas 2 ex-esposas. Tudo, absolutamente tudo. Eu saí de casa com minha mala, com minhas coisas. Isso foi difícil para mim? Não, foi super fácil tomar essa decisão sem apego, porque estava doando para elas talvez algo que me faça muita falta hoje. Mas talvez a gente está falando da mesma coisa estrutural, né? Quando você toma a decisão de dar um super passo, de investir para construir alguma coisa agora no curto prazo de inovação, sem muita preocupação com o longo prazo, a gente está falando de energeticamente, de dinâmicas parecidas, apesar de em assuntos muito diferentes. Sim. O que isso te preenche? Posso te dar uma pista. Ele pode te preencher te dando uma sensação de estar vivo, de sobrevivência. Pode te preencher de forma a você se sentir incluído, se sentir parte. E pode te preencher de forma a que você se sinta mais forte, mais poderoso, com mais autoestima, mais... Acho que as 2 últimas coisas acho que me preenchem mais, né? Lógico que você se sente com as filhas, parte e pai, né? Exatamente, fazendo o meu papel, quer dizer, fazendo o meu papel plenamente. De realização e de autoestima. Plenamente, fazendo o meu papel, fazendo hoje o que eu tenho que fazer. Se isso vai me vai me gerar outras coisas no futuro, não sei. De novo, a ideia é, hoje eu preciso fazer isso e isso me dá a sensação de estar vivo. Exatamente. Legal. Lá vem meu iceberg aqui. Jesus, estou vivo. Se você não tiver essa sensação de estar vivo, de estar preenchido e de estar realizado, qual é o seu medo? Qual é o meu medo? Isso. Se você não sentir isso correndo no seu sistema, a sensação do impulso de realizar, e para isso você sentir que você tem valor, qual é o seu medo? Vou pegar então o caso das minhas filhas, tá certo? De não estar sendo um bom pai, de não estar conseguindo realizar para elas aquilo que eu me propus fazer. É frustrante mesmo. Se você não for um bom pai, se você fracassar no teu projeto de levar inovação, tudo dá errado, qual é o medo? Pior cenário. Não, reconhecimento, eu acho. Legal, você não tem reconhecimento nenhum, todo mundo tá cagão. Filho abandonou, qual é o medo? Você já não tem um reconhecimento, qual é o medo? Sei lá, eu não sei. Pior cenário. Pior cenário? Não sei, pode chegar até a instinto mesmo, de sobrevivência mesmo. Isso, né? Não conseguir sobreviver, não conseguir comer, não conseguir, sei lá, eu... Quando você entra um pouquinho mais em contato com isso, ele é mais parecido com morte, ou mais parecido com indigência, por exemplo, ou mais parecido com desequilíbrio? Com fracasso. Com desequilíbrio. É mais desequilíbrio, eu acho. Não, chega a indigência mesmo. Acho que chega. A sensação chega. Você não uma coisa de não ter para onde correr. Não ter dignidade mesmo. Perder a dignidade. Totalmente. Ele falou acho que chega aí. Mesmo, na dignidade. Chega aí. Porque a autoestima cai. Chega um processo de
de colapso quase, né? Depressão, colapso. Legal. Dá um mal-estar. Muito grande. Dá para ver, porque fisiologicamente você responde muito rápido. Abdominal até. Vai no... Dá medo. Dá medo. É medo. Ele perguntou qual o seu medo, né? Então, eu estou medindo aqui o que estou sentindo. Então, pera, está vindo, eu estou medindo, tentando falar para vocês. Né? Verdade. E essa é a beleza desse exercício, porque ele produz uma polaridade. Isso. Que é, por um lado, você quer poupar para o futuro, para ter essa sensação de conforto, de bem-estar, de estabilidade. Por outro lado, o seu medo de não ter valor, de não ser reconhecido e de ser indigente é tão grande que faz com que você gaste mais do que você precisa, com que você dê passos grandes de investimento e doe mais do que você precisa. Que pode te levar... Que pode te levar a ficar indigente. Exatamente isso. A gente acaba produzindo, do ponto de vista interno, o que a gente mais quer evitar. De novo. É vero. Isso. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Inconscientemente, o teu impulso, na realidade, é de produzir o que você mais quer evitar. Porque tem alguma crença por trás disso, que é maior do que o que você acha que está no consciente. Então, vocês têm feito um mal para mim danado. Aliás, pô, justo no último... Michele, é o seguinte, você vai pagar essa conta aqui, Michele. Sim. Você vai pagar minha terapia, no mínimo, entendeu? Nossa, estou fazendo de graça. Então, agora eu preciso explicar, porque você entendeu, porque você está aqui, o Marcelo foi rápido, mas assim, de novo, que polaridade ou que paradoxo é o que aparece no iceberg. Então, vamos lá. Então, o desafio, né? O desafio... Vem junto com o valor, uma intenção. Esses dois estão juntos, tá certo? Quando o teu desafio é... Meu desafio é poupar, por exemplo. Não. Poupar para o futuro. Eu vou deixar o presente um pouco mais light e jogar para o futuro. Por quê? Porque isso traz segurança, estabilidade. Então, isso é tão claro para você. O que não estava claro é o quê? É o comportamento com o medo. Né? Aí você tem a polaridade, que é o que você chegou. E qual é a leitura? Que no teu caso ficou bem... Que tem uma crença, que você já disparou um pouco a tua crença no meio do caminho. Você falou, eu já tenho esse vício no curto prazo, em detrimento do longo prazo. Que é essa coisa do... Tem uma história de provedor aí também, né? Eu não sei se eu vou melar o jogo, mas tem uma história também desse senso de provedor, de não poder estar presente com a grana e deixar... Assim, estou provendo para outros, mas não estou provendo para mim no médio e longo prazo. Né? Sei, mais ou menos, acho que é uma outra crença. Se fosse de provedor, ela teria uma outra... Se você tivesse forte essa coisa de provedor, você estaria poupando para garantir isso. Estaria. Para mim? Não, nem que seja para fazer uma poupança para os filhos. Tá. O que eu queria voltar um pouquinho é que você falou no meio do caminho do teu vício do curto prazo, da adrenalina aqui de estar fazendo as coisas agora. Que talvez tenha uma crença assim, ó. Se eu não fizer agora, eu vou perder a oportunidade. Vou fazer quando? E se eu não fizer agora, alguém vai fazer na minha frente. Se eu não fizer agora, eu não vou ser visto. Se eu fizer agora, eu perco o bonde. Caramba, o mundo precisa mudar e eu tenho que estar junto. E não sei o quê. Uma coisa parecida com essa. Você reconhece isso? Totalmente. Vocês andaram comigo esses dias, né? Vocês estão... Não, você que se entregou. Olha, o Marcelo só fez pergunta. Quem respondeu, Maurício? Eu tinha que justo pegar a pergunta da Michele. Putz, eu fui escolher justo a sua. O que é legal esse exercício é que você respondeu. Então, são palavras suas, né, que vêm de uma maneira muito natural. Nesse momento, para quem está fazendo o exercício, ele é sempre um pouco mais difícil, porque, como é uma crença da gente, precisa um pouco de alguém de fora para ajudar a olhar para a crença. Né? Então, talvez a tua crença seja assim... Eu tenho que fazer tudo agora, senão eu perco a oportunidade. Pegar o primeiro bonde. Entendeu? Esse é o meu perfil mesmo. Né? Então, tem tudo a ver comigo. Então, essa é uma parte sua, não é o seu todo. Porque, na realidade, tem uma parte sua que quer poupar. É que esta parte, que você está tão identificado com ela, que você diz que esse é o seu perfil. Claro. Na realidade, essa é uma das suas características, mas tem uma parte sua que quer poupar. Senão o desafio não seria esse. Claro, foi porque eu falei isso. É que às vezes a gente gosta mais de umas partes do que de outras, né? Esse é um problema. Né? Essa parte cai tão bem em mim. Então.
Mas está te deixando sem grana. Tá. É verdade. Oh, meu Porque Deus. e outra, o que você falou, tem tanta coisa interessante, inovadora acontecendo, e isso acaba... Dá a sensação de estar perdendo tempo, de estar perdendo o momento e tal. E a gente foge, eu fujo dessa história. Então, por exemplo, você achou altas desculpas, né? Você fala, não, a vida está cada vez mais longa. Antes eu pensava que eu ia viver 60 anos, já estou com 50, eu sei que eu vou viver, sei lá, muito mais. As partes conversando, né? Uma justificando para outra. Que eu gosto. Tentando barganhar. Isso, me engana tentando. Que eu gosto. Exatamente. E aí, acho que a pergunta da Michelle, como é que transforma a crença? Acho que a primeira coisa importante de entender é que existem vários tipos de crença. O Piaget, que é da psicologia do desenvolvimento, ele tem uma forma brilhante de explicar isso. Ele fala que basicamente tem 2 tipos de crenças. As crenças que você amplia e as crenças que você modifica ou transforma. E o exemplo que ele dá, acho que é um exemplo que pega todo mundo, né? Que é, imagina 2 crianças de 4 anos de idade, começa a chover muito forte, aquelas tempestades de verão, relâmpago, não sei o quê, e as crianças começam a ter medo. Aí, para uma das crianças, a mãe chega e fala, fica tranquilo, filho, são as nuvens que estão pesadas e estão batendo uma na outra. Estão dando trombada. Trombada, isso. Aí, para outra criança, a mãe fala, fica tranquilo, filho, é só São Pedro arrastando os móveis. O que acontece com essas crianças? Elas crescem um dia, com 10, 11 anos, elas estão na aula de ciências na escola. Aí a professora vai explicar o processo atmosférico. Para uma, nuvem dando trombada com processo atmosférico dá jogo, né? Porque é condensação, precipita, volta. Para outra, que é São Pedro arrastando os móveis com o processo atmosférico, não dá jogo. Por isso que para algumas pessoas é difícil mudar a crença, porque ela tem que viver um lapso de momento de destruir aquela crença, de desconstruir, para colocar outra no lugar. Neste momento, ela acessa o medo de novo. E por isso que é tão dolorido para algumas pessoas, que você tem que acessar o mesmo sentimento que colocou uma crença no lugar. Que é diferente de quando você tem que ampliar. Sim, porque não tem o medo. Por isso que muitas vezes é com a dor que a pessoa muda a crença. Às vezes vem uma situação dolorida, você muda e depois você fala, mas por que eu não mudei antes? Esperei chegar nesse estágio. Pessoas quando infartam. Porque não gera a minha inteligência para mudar. E aí, no teu caso, como é que eu acho que a tua crença ela é passível de ser uma de ampliação, né? Como é que a gente amplia esse olhar de ter um monte de coisa acontecendo e eu vou perder o curto prazo? Como é que a gente poderia recriar isso e ampliar isso para te dar mais espaço para acomodar o continuar buscando inovação e provendo para as filhas, mas ao mesmo tempo e poupando. Olhando para o futuro. Qual que é? Como é que a gente poderia reescrever essa crença? Eu não sei. Essa é uma coisa que está em pauta, né, atualmente. Então, enfim, não sei o quanto eu consigo falar sobre ela ainda, mas o que tem acontecido, por exemplo, esse ano especificamente, foi um processo de simplificação enorme na minha vida. Simplificação enorme, que significa tentar separar o que é importante, em primeiro lugar, tentar colocar na minha frente o que é realmente importante, inclusive para as minhas filhas, que é mais delicado, até porque a gente não tem quase que limite com filho. Quem tem filho sabe, você quer dar a tua alma, se você puder, mas tentar trazer para um eixo de importância aquilo que de verdade eu tenho que focar no presente e tentar reservar um pouco para o futuro. Daí não só em dinheiro mesmo, né? Em outras coisas. Tirar os excessos. Eu não preciso só olhar para mim. Pega um vídeo de 1 ano e meio atrás, só olhar para mim, eu perdi 15 quilos, quase 16 quilos até aqui, sem nenhum esforço, simplesmente tentando focar no importante e no mais simples. Não sei, isso está latente em mim. Legal, tem um pedaço aqui que é de tirar a matéria, de tirar e substituir pelo quê? Porque tem uma coisa na fala da tua crença que é a crença de que você produz a inovação, você produz a iniciativa. Então, o primeiro desafio a gente sozinho não produz nada individualmente, a gente só se coloca a serviço de algo que já está sendo manifestado. Então, tem uma outra coisa que está acontecendo, que talvez eu possa também, não sei se vai ajudar também a atrapalhar, mas é um pouco isso. Eu estou sendo menos controlador e planejador, coisa que eu aprendi a minha vida inteira a ser, e estou
estou surfando mais no fluxo da vida, tentando aprender um pouco, surfar um pouco mais no fluxo, sem tentar direcionar para a esquerda, para a direita, tentando olhar o fluxo e ver para onde essa energia está. Isso é legal, mas isso reforça a ideia do curto prazo, né? Porque o fluxo é uma onda, ele te ajuda a conviver com o presente e com o fluxo. Uhum. Como é que a partir dessa ideia de fluxo você pode incorporar um elemento na tua crença que te permita também ter recurso suficiente para ficar tranquilo? Você respirou, mesmo que agora vai demorar um pouco, mas pelo menos a alma se encontrou mais espaço. Quando o Marcelo falou isso, quer dizer, então... Estou pensando. Tem o fluxo do presente, como é que eu amplio isso e, de alguma maneira, eu também incluo o futuro. Uhum. E eu poupar. Não sei, não cheguei lá. Talvez para expandir essa tua ideia de fluxo e até dentro do que a gente está falando de dinheiro como fluxo, você é um canal a serviço de um propósito superior que permite que o fluxo de abundância passe por você. Sem desequilíbrio energético, mas com o fluxo de abundância é o que passa por você a serviço de manifestar o seu propósito. E que você tem na roda da fortuna, que você gira a roda da fortuna a serviço de manifestar o teu propósito, te mantendo saudável, vital, próspero. Ou seja, minha aproximação, meu propósito, minha consciência sobre o propósito, é isso que está... Isso, e a consciência de estar a serviço e o fluxo, esse fluxo de abundância. Entendi. Né? De que, ou seja, nada é teu. Você só é canal por onde transitam as coisas. Sim. Inclusive a quantidade de recursos suficiente para você exercitar o propósito com qualidade, com consciência, sem precisar... Tem que desapegar, né? Na verdade, né? De alguma forma. Do controle. Não sei. Não cheguei lá. Não cheguei onde você quer que eu chegue. Não cheguei. Isso aqui é um processo, né? Mas só como reflexão, que talvez o outro polo... Porque como você tem essa história de investir, não sei o quê, talvez no outro polo tenha um avarento e um ganancioso, entendeu? Meio escondido, que te boicota. Então, que é o poupar até que está no meio disso. E de alguma forma é lição de casa para você fazer nas próximas semanas e encontrar uma frase ou essa crença que te amplie e te permita dar esse movimento. Aí só vindo ao exercício. Só para as pessoas tentarem entender e poder exercitar do lado de lá. Isso. Você pode explicar esse gráfico que você fez? A gente teve várias etapas aqui, né? Eu vou precisar de uma outra folha para... Você quer virar a folha? Quero, mas deixa eu só terminar. Primeiro você coloca o desafio, e aí responde o desafio. O segundo é... Deixa eu botar essa folha aí do teu lado, aí você explica ela nessa câmera aí, ó. Ótimo. Então, primeiro é o... Você estabelece o desafio, e aqui, no caso, é poupar para o futuro. Segunda pergunta é quais são os comportamentos que você tem que te afastam de atingir esse desafio. E aí você falou da história de investir na inovação, de gastar sem precisar e de ser provedor, né? De doar. O terceiro é, enquanto você está se comportando desse jeito, qual é o diálogo que você diz? Qual é o fluxo de pensamento? O que você diz para você mesmo? E quais são os sentimentos associados? Que aí você falou, que bom, que legal, mas depois entra na culpa. Não sei o quê. E nos sentimentos de prazer, mas depois de angústia, frustração e culpa. A quinta pergunta é, no contexto do desafio, o que é valor para você? Então, o que você valoriza? Aí você falou de estabilidade, de conforto, de ritmo. Segurança. A sexta pergunta é, no contexto de estar se comportando de um jeito que te afasta do desafio, o que você precisa? Qual é a necessidade que você está atendendo? E aí você falou a necessidade de me sentir vivo, de me sentir fazendo, de me sentir reconhecido. E aí tem uma pergunta importante, portanto, se você não se sentir fazendo, reconhecido e vivo, qual é o seu medo? E aí a gente foi descascando até chegar no medo da indigência. E aí, nesse momento, precisa dar outra folha, que é quando você vai descascando o medo, você chega na polaridade. Folha em branco. Ótimo. Você chega na
polaridade. É a minha polaridade, que é medo. Que no teu caso aqui é o 1 e o 5, que é poupança. E o conforto, segurança. Versus o 2 e o 6 mais o medo, que é todos os comportamentos da inovação e filhas, com a questão de ter um comportamento de preencher a necessidade de estar vivo, de te produzir indigência. E na realidade o que está por trás dessa polaridade é uma crença. Que aqui no caso a gente identificou com uma crença de se eu não fizer agora eu perco tempo, eu perco o time, eu deixo o bonde passar. Às vezes até a crença vem... Um certo imediatismo. Ela às vezes ela vem com uma, não metáfora, mas sabe, com desses ditados meio populares. Sei lá... água mole em pedra dura, não para esse caso, mas eu estava aqui tentando associar. Se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Né? Essa é um pouco a frase que me vem na cabeça sempre. Isso, se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Quer mais um? Exatamente. Se fizer agora, eu vou fazer quando? Então você achou. Isso vem na minha cabeça toda. Olha lá. Então, e a última etapa do exercício, que é essa que a Delmar está falando, é a nova crença. Não, essa que eu estou falando é essa que ele encontrou agora. Que às vezes a pessoa até encontra numa frase que ela repete muito, ou que as pessoas dizem, mas você fala sempre isso. Você fala, quando alguém te sinaliza, você já reparou que você fala muito? Opa, isso é crença. Porque vira uma verdade. Porque o que é crença? É algo que você diz, que você acredita que é verdade para você. E aí você começa... E é essa crença que eu tenho que transformar. No seu caso é ampliar. Algumas precisam ser desconstruídas e outras... E que, de alguma forma, essa nova crença deveria incluir e ampliar a polaridade. Tem que transcender a polaridade. Inclui e amplia a polaridade. Como é que poupar e conforto e segurança convivem com fazer e inovar e prover. Não é o... Tá, mas aí eu preciso trabalhar. Lição de casa. Não quer que eu faça isso aqui? Não temos nem tempo. Nossa Senhora. Mas muito legal. É muito legal. Parabéns, obrigado. Obrigado pela Michele. Ô, Michele, fala Você quer fazer alguma outra pergunta? Michele está aqui. Está falando aqui. Eu perdi uma parte do chat aqui, do histórico, né? E eu tive que fazer um reload aqui na página, porque esses caras me distraíram, então eu perdi um pouco. Se alguém tiver mais questões, traz para cá, né? Traz para cá. Eu tenho uma que o Fábio colocou, que eu me lembro aqui, que eu vou trazer para vocês, que eu acho que é importante. Numa sociedade onde a colaboração, o compartilhamento está cada vez mais emergente, me parece, será que o dinheiro não perde papel aí nessa história? Será que a gente vai voltar ao escambo? Vai voltar à troca? Acho pouco provável. Acho que o escambo e a troca, eles são de uma simplicidade, de um nível de consciência anterior a esse que a gente vive. O que pode é resgatar em alguns contextos, né? Quer dizer, você não precisa... algumas iniciativas. Por que eles não podem coabitar, coexistir? Isso, que de novo o E. Por que o ou? Será que nós vamos voltar? Quer dizer, deixar de existir esse sistema e voltar né, o anterior? Dá para conviver? Tem várias iniciativas, né? O que eu acho que a pergunta é, e a tecnologia vai habilitando isso, a Delmar estava falando hoje de manhã quando a gente estava preparando, hoje você paga com telefone, ou seja, você está cada vez mais desmaterializando e desintermediando a relação das pessoas com o dinheiro e, portanto, deixando mais explícito esse caráter de energia. Né? O que sim eu acho que tem um desafio, ele é menos nessa direção e muito mais no modelo mental da economia, das páginas dos jornais. O Thomas Piketty, que é o francês que escreveu O Capitalismo no Século XXI, ele é gritante o livro do Piketty, porque o que ele mostra? Ele diz que, até por essa característica de desmaterialização, quem tem capital
Quem já tem poupança acumula e cresce a sua poupança numa taxa, ou seja, aplicar o dinheiro numa série longa histórica que ele construiu no livro dele, dá um retorno maior do que quem trabalha. Então significa que quanto mais a pessoa acumula, mais diferenciação e distância cria na sociedade. Então vai criando mais exclusão. O que sim, eu acho que tem um espaço para ser discutido, e obviamente a colaboração é um dos mecanismos que produz isso, é que tipo de valor a gente precisa fazer emergir que faça com que esse fluxo de abundância e de recurso disponível no planeta, porque hoje tem muito mais dinheiro do que matéria no planeta, flua de forma a distribuir mais adequadamente, menos produzindo desigualdade. Para mim, essa é uma grande pergunta. E os valores ainda não estão no lugar. Quando você fala das páginas do jornal e da necessidade de crescimento econômico e busca de eficiência, o que se você está valorizando é a mesma lógica que nos trouxe até aqui e produziu essa desigualdade. E como não existem coincidências, essa semana a Cornélia, ela fez uma pergunta, né? Ela participa de um encontro que nós temos toda terça-feira de manhã no Instituto Evoluir, e ela falou assim, qual é o dinheiro do futuro? Aí ficou todo assim, né? Minuto Como assim? de silêncio. Exatamente. E eu te faço, mas qual é o dinheiro do futuro? Tempo. Isso. Então, Aliás, tem aquele filme, né, do Qual pessoal, eu não vou lembrar. Qual? Um filme que as pessoas... vivem até uma certa idade. Não, ele tem uma espécie de um cronômetro no braço. Vocês já viram esse filme? Eu acho que vocês falaram. Eu vi o trailer, não vi o filme. Ele tem um cronômetro no braço e tudo é o tempo de vida que as pessoas têm. Então você vai pagar o almoço de hoje, você tira o tempo de vida de você e transfere para outra pessoa. Tudo é tempo. Olha, e você compra tempo e ganha tempo e compra as coisas com tempo de vida. Que legal. Louco, então, né? E aí cada um foi respondendo conforme qual é o dinheiro do futuro? Alguns falaram, né? Eu lembro do tempo, liberdade. Aí, e ela falou assim, que da perspectiva dela é confiança. Olha que legal. Porque você confia na inovação. Onde é que você põe dinheiro? Inovação. Põe dinheiro onde eu confio. E quando o sistema tem uma crise de confiança, como a de 2008, né? Na realidade, esse é um sistema de energia baseado em confiança, né? Porque é o que eu ponho meu dinheiro no banco. Banco é confiança pura, né? O sistema é de confiança pura. Não é, olha, muito legal, né? E ela falou, e foi justo no dia que o Marcelo falou, olha, o tema na quinta-feira, né? Vamos se preparar. E ela chegou com esse tema, eu falei, uau! Que bom, né? Foi uma prévia, então. E é tão interessante que a resposta você consegue perceber de que lugar as pessoas falam, né? Então, o que o dinheiro é no futuro para você? Responde isso, que é interessante. Vou pegar aqui, vou trazer mais algumas perguntas. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, nós vamos até mais alguns minutos. Aguenta aí. A Luana está perguntando, queria saber da Delmar. Eu tinha muitos planos e quando minha mãe faleceu, eu perdi a vontade de correr atrás de fazer planos. Pois é. Fale mais. Então, aí tem uma questão de dinheiro associado à emoção. Isso o Marcelo ainda não falou, mas tem um economista que ele diz que o dinheiro está... As decisões... o Kahneman, que ganhou o Pense Rápido, Pense Devagar, que ganhou o Nobel de Economia, acho que em 2006, 2005. E ele diz que as nossas decisões, porque aparentemente dinheiro não é planejamento, é raciocínio, é intelecto, e ele provou, prêmio Nobel, aí que as decisões são, ele é psicólogo. São emocionais. Né? E aí, quando ela diz, puxa vida, né? E a mãe faleceu e tantos planos que eu tinha, tantos planejamentos, né? Incluindo o dinheiro, que hoje o tema tem essa questão financeira, né? O quanto... E aí, trazendo um pouco da constelação familiar, quando uma pessoa que você ama muito, um pai, uma mãe vai, a tua vontade é ir junto, né? Assim, e aí, como é que fica o dia a dia, a questão mais material, e parece que isso toma uma... Né, muda a os dimensão, valores, né? Muda a dimensão, muda o padrão. Rodrigo está falando aqui, perguntando, como conviver com insucesso financeiro em uma sociedade baseada em consumismo e materialismo?
tem a ver com o iceberg. Primeiro, acabou de a sensação de insucesso é uma sensação da régua que você põe, né? Se sucesso para você é ter dinheiro, ter menos do que o que você imagina é insucesso. Então, acho que tem um pedaço de crença aí do que o Rodrigo está... porque tem gente que vive sem dinheiro e não usa essa régua da sociedade, né? E o que eu lembro, quando ele fala um pouco isso, é a teoria dos vazios do Almazy. Então, muitas pessoas também com questões de carências e dificuldades, ou os vazios, vão preencher com... Ele falou de uma sociedade de consumo. E a sociedade de consumo, nesse sentido, ela é muito farta em oferecer coisas para preencher os vazios, e aí que é o que você falou, eu consumo. Então, estimulo o consumo, à medida que eu preencho, pronto, aquilo eu quero de novo. Então, quanto eu não olho para mim, e aí o dinheiro vira uma compensação. O desastre ambiental é esse, né? Que as pessoas compraram o que não precisam para preencher vazios emocionais, né? Que alimentam todo o resto do sistema. Claro. Tem gente me protegendo aqui. A Luana está falando aqui. Vivo assim como o Maurício, vontade de ficar solto e viver o presente, não planejar. Obrigado, Luana. Legal. Ai, caí na outra. Que coisa. Legal, né? Isso aqui vai dar uma edição. Vai dar uma edição de 20 minutos, né? Vai dar uma edição de 20 minutos. Vai. Muito legal. Sensacional. Isso, né? Acho que talvez só para a gente encerrar, né? Voltar no ponto que a Delmar colocou, que a gente aprendeu lá na Índia, que a mãe de Aurobindo Tila Aurobindo falava, né? Que como o dinheiro é energia, e a grande maioria das pessoas que optam por fazer um caminho de busca espiritual, um caminho da espiritualidade, abrem mão do dinheiro. Então, abrem mão da sua energia. Então, quem gosta, fica com a sua e mais essa que sobra. E eu acho que o desafio é de como é que a gente se apropria da nossa energia para colocar ela a serviço, né? E voltando para a energia como o dinheiro nos centros de energia, né? No primeiro momento você tem essa energia bem do básico mesmo, de sobrevivência. Se alimentar. Ter casa, né? Das coisas básicas de sobrevivência. Segundo, do dinheiro te permitindo prazer. Viajar. Comer um restaurante. No terceiro é poder e autoestima, ou seja, dinheiro comprando status, lugar, que tem a ver com a história do sucesso. No quarto é você usando dinheiro como provedor, então como é que eu ofereço para minha filha que eu não tive e tal. No quinto aqui do laríngeo, né, como que dinheiro para expressar inovação, criatividade, a manifestação da voz, né, de materializar a voz. No sexto chakra, no Adina, como é que eu estou a serviço do propósito, a serviço de algo maior. E aqui no coronário é como é que dinheiro habilita a criação de ecossistemas espirituais, da manifestação de colônias, sociedades de regeneração que mostrem o potencial evolutivo da próximo passo evolutivo. Você acha que à medida que as pessoas vão transcendendo nesses níveis, a sociedade vai buscando... Porque isso tem a ver muito com, acho que, com a conversa do nosso episódio passado, né? Que a gente falou de trabalho, o papel das empresas nessa história. Acho que a primeira coisa é as pessoas reconhecerem que tem isso e se apropriarem da sua energia. Acho que antes de ir para o... Acho que sim, olhando para cima, para a aspiração, mas tomar essa... Né, que nem um pouco do trabalho que a gente fez com você, como é que é essa minha relação? E quando eu tenho desconforto, o que eu preciso integrar? O que está mal trabalhado e mal integrado? Né? É duro ver isso, né? Não é fácil. É doído, né? Tô dolorido. Já sei que eu não vou dormir tão bem essa noite. E a gente nem falou do 3-2-1, né? Não volta nesse assunto. Não, é só que eu ia te perguntar, você tem alguma crítica com quem é avarento? Lógico que tenho, um monte. Então, trabalha isso, Maurício. É a escolha, a pessoa que é avarenta. Porque a outra polaridade, lembra? De novo, o conceito é o mesmo. O avarento ele é tão desequilibrado quanto mão aberta. Claro. E a água, às vezes, é comparada... Se eu tenho crítica, pegou em mim, né? Então, eu já entendi. Que não forma afeta. Entendeu? Tem um livro que chama Um Toque na Cuca, que é muito legal, que fala que dinheiro está associado com água. A gente não fala conta corrente, fluxo de caixa. Né? E a água, o dinheiro é que nem água. Faz assim, ó, vento leva. Faz assim, ó, não fica uma gota. E aí tem a polaridade, o avarento de um lado e o mão aberta, ou sei lá, o nome que tem, né? Do outro. Essa é uma polaridade legal.
Eu pensei que você ia por aí aquela hora, da polaridade. É que não dava tempo, né? Dava tempo e talvez eu não conseguisse resistir, né? Sobreviver a cair da bola de Pilates. Olha, gente, eu queria aproveitar, eu faço todo esse drama aqui, mas eu queria aproveitar que estão vocês dois aqui para a gente fechar o ano, mas também a gente está com quase todo mundo aqui dos nossos episódios de quintas-feiras e outras pessoas do Instituto. E primeiro agradecer vocês em nome das pessoas que participam disso. Muitas pessoas mandam mensagens, postam no próprio YouTube o quanto é legal conviver com essas reflexões e o quanto isso transforma. Eu já trouxe alguns testemunhos aqui, compartilhei com vocês e tem gente em transformação profunda mesmo. E agradecendo todo dia vocês de estarem dedicando esse tempo aqui. Agora, a maior audiência dos nossos programas sou eu mesmo. Você mesmo. Porque além de estar aqui podendo fazer o programa com vocês, eu revejo todos os programas. E eles têm me causado, assim, uma mudança brutal. Tem sido, para mim, um caminho muito rico, né? Então eu queria agradecer, a gente está fechando mais um ano e agradecer com a expectativa da gente retomar o ano que vem com muitas emoções. E eu prometo que eu vou me dedicar aos exercícios, vou me preparar melhor para estar com vocês. Obrigado, Dilma. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, viu? Uma alegria. Valeu, muito Marcelo. Obrigado. E obrigado vocês que acompanham essa história toda com a gente. Bom, é o último episódio de 2014, a gente volta com a série em 2015 e até lá, então. Um beijo para todos. Valeu, Marcelo.